Plano de trabalho é a imunohistoquímica do transportador de cálcio, calbindim D28K, no rim de codornas de postura submetidas a estresse térmico e suplementação com metionina. Me chamo Eton Martins e tenho como orientador o professor Ricardo Guerra. Meu trabalho está vinculado em dois objetivos de desenvolvimento sustentável, o item 3, saúde e qualidade, e o item 15, vida terrestre. Introdução. A cotinocultura de postura está em pleno desenvolvimento no Brasil. A produção se apresenta com uma atividade bastante rentável e com amplas perspectivas, o que induz o desenvolvimento de pesquisas visando uma melhor produção. Em climas tropicais, como as encontradas na maior parte do Brasil, as aves em consequência do estresse térmico sofrem redução dos seus índices técnicos, levando às perdas produtivas e econômicas na produção. Inclusive o cálcio, que é um fator restritivo para a formação da casca do ovo, é influenciado negativamente pela elevação da temperatura. E para as aves submetidas ao estresse térmico, se torna necessária a suplementação das rações com aminoácidos glicogêmicos, como a metionina. A metionina, que é classificada como um aminoácido essencial, é também o primeiro limitante na alimentação de aves, sendo primordial para a mantença, o crescimento, produção e para o bom desenvolvimento das penas. Avaliando a literatura existente, admite-se que dietas suplementadas com metionina em níveis acima da recomendação do NRC pode ser uma estratégia nutricional para minimizar danos provocados pelo estresse térmico, melhorando a performance de aves de postura nas regiões mais quentes. Tais estudos são escassos em poedeiras, ainda mais em codornas de postura. O rim desempenha uma função essencial no balanço de cálcio, regulando a excreção de cálcio do corpo, e para satisfazer o requerimento para a calcificação da casca do ovo, o cálcio filtrado no glomérula é extensivamente reabsorvido quando passa pelos néfrons. O calbindim é uma proteína responsável pelo transporte ativo do cálcio, que se liga ao cálcio difundindo pelo citoplasma, sendo um fator potencial para o processo de reabsorção. Objetivos. Sendo assim, mediante a lacunas pesquisas relacionadas ao assunto descrito, objetivou avaliar o efeito da suplementação com metionina, a positividade e a expressão gênica dos canais de cálcio nas aves sob as mesmas condições, a fim de se avaliar a alteração de tais canais diante da suplementação com metionina em aves termoneutras e sob estresse térmico, uma vez que os meios são descritos como principais transportadores de cálcio, atuando em intestino, rins e útero de aves. Metodologia. Foram utilizados um total de 15 codões japoneses em fase de produção, distribuídos em esquema fatorial 3x4, sendo 3 níveis de metionina, 100%, 110% e 120%, e 4 faixas de temperaturas, 20, 24, 28 e 32 graus Celsius. As dietas foram formuladas segundo a recomendação do NRC. O processamento histológico foi realizado no Laboratório de Histologia do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFPB, Centro de Ciências Agrárias. Foi utilizado a lâmina histológica de rim de 6 animais de tratamento. Foi feita a imunohistoquímica para anticalbidin D28K no rim das codornas. Resultados de discussões. O presente estudo foi encontrado maior positividade da anticalbidin D28K nos tubos contorcidos distais dos néfrons, pois são estes os sítios de maior absorção de minerais, entre eles o cálcio. Tal positividade foi intensa na região circundante a grandes vasos sanguíneos renais. O tubo contorcido proximal apresentou pouca positividade, por não reabsorver esse mineral normalmente, e no corpus renal não há positividade, pois tal proporção do néfron não faz absorção ou reabsorção, apenas a filtração do sangue, resultando na pré-urina. Nos tratamentos, teoricamente, na qual os animais estão em maior conforto térmico, ou seja, no tratamento de 24 e 28 graus Celsius, a positividade da anticalbidin D28K foi menor. Dessa forma, animais em conforto térmico apresentariam menor necessidade de reabsorver grandes quantidades de cálcio. Nas temperaturas de 28 e 32 graus Celsius, os estudos contorcidos distais ficaram mais positivos quando comparados às temperaturas anteriores, assim como a presença de alguns tubos contorcidos proximais positivos. Sendo assim, parece que o animal se adapta fisiologicamente a reabsorver o cálcio, não só pelo tubo contorcido distal, mas também pelo tubo contorcido proximal, em caso de estresse por altas temperaturas. A suplementação por metionina parece não alterar a expressão proteica do transportador de cálcio calbindim D28K. Sendo assim, tal suplementação não melhoraria o aproveitamento do cálcio em animais sob condições de estresse térmico. Conclusão. Este estudo traz pela primeira vez variações de expressão de RNA mensageiro e proteína de calbindim D28K em órgão envolvido com reabsorção e deposição de cálcio em codornas. Não há informação na literatura sobre a influência desse transportador de cálcio a nível renal, nem em estresse térmico por altas temperaturas, nem por baixa. Agradeço à Universidade Federal da Paraíba, ao professor Dr. Ricardo Guerra pela oportunidade, ao CNPq e à Propesc.